Hoje eu vou apresentar para vocês dois banheiros diferentes. Um deles é um banheiro social e o outro é o banheiro de uma suíte de casal. Vou mostrar algumas diferenças importantes para vocês entenderem sobre a funcionalidade de cada um deles e, claro, a decoração. Então vem comigo para conhecer dois banheiros lindos! Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e manutenção. E hoje especificamente eu vou te mostrar como você pode ter dois banheiros incríveis com algumas funções diferentes dentro da sua casa. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo gratuito que a gente mostra aqui para vocês. Bom, vamos então passar para a tela do meu iPad, que eu vou apresentar esse projeto para vocês e mostrar algumas pequenas diferenças de funcionalidade que eu acho importante a gente ter entre o banheiro social e o banheiro da suíte. Importante dizer, os dois banheiros são do mesmo projeto, da mesma casa. E essa casa não tem o lavabo, que é aquele banheiro mais social, que fica ali para as visitas, geralmente não tem a área do chuveiro. Ele só tem esses dois banheiros para casa, que é o banheiro social e o banheiro da suíte. E o social ele serve também como área de banho, então ele não é um lavabo tradicional. E agora vamos conhecer então o banheiro social e depois a gente vai ver o da suíte. Bom, essa daqui é a planta do banheiro social. Aqui nós temos a porta, que ela abre para cá. E o banheiro, gente, ele é bem estreitinho. Daqui a pouco eu passo a medida dele bem certinha para vocês. Mas ele é super estreitinho, então a porta, ela ocupa quase que a totalidade da largura desse banheiro. Então a gente tinha pouco espaço para ter uma bancada com a pia. Justamente por isso, o que a gente resolveu fazer? Uma bancada com cuba esculpida na pedra. Eu gosto muito dessa solução justamente para esses casos, para quando a gente tem pouco espaço de bancada, mas precisa ter ali uma pia, porque a cuba esculpida a gente pode fazer do tamanho que a gente quiser, não precisa ficar dependendo desses tamanhos prontos que tem no mercado, que muitas vezes ficariam até grandes demais para o nosso banheiro. Então foi isso que a gente fez, essa bancada com uma cuba esculpida. Andando aqui mais pra frente no banheiro, a gente tem então o vaso sanitário. Aqui tem um complementozinho dessa bancada que vocês vão ver como que a gente fez isso. Na decoração ficou incrível esse complemento. Depois dele então a gente tem o vaso sanitário, o box do chuveiro e aqui então o chuveiro, toda a área de banho e lá no final a nossa janelinha. Então ele é um banheiro bem compridão. Bom, as medidas desse banheiro, para vocês entenderem, tem de comprimento 3,11 e essa largura que é bem estreitinha tem apenas 1,18. Então, realmente, ele é bem estreito, mas do jeito que a gente fez, ele ficou super confortável. Olha só essa imagem de frente, bem na frente daquela parede principal que a gente chama, que é onde fica a cuba, a pia, né? O vaso sanitário, o chuveiro, é a nossa parede hidráulica, né? Comumente falada. Então aqui justamente a gente tem um pedacinho da porta, a nossa bancada de cuba esculpida aqui e aquele complemento que eu falei para vocês da marcenaria é esse armário que ele passa do tamanho em si da nossa bancada, olha só, ele fica maior e acaba criando essa prateleira aqui que ficou super funcional e um charme também. E o que nós fizemos? Do exato tamanho da cuba, nós criamos um espelhão que vai até o teto e ele fica colado na parede, tá? Então ele é super colado, não tem nenhum tipo de armário atrás desse espelho. E ao lado dele, justamente do tamanho desse complemento que a marcenaria cria, nós fizemos um ripado que vai até o teto. Olha só, então vem a marcenaria de armários aqui embaixo, que são 3 gavetinhas bem simples, e sobe esse ripado aqui na parede.
E aqui vem uma diferença do banheiro social para o banheiro da suíte. Depois vocês vão ver isso também lá na suíte. O que acontece? Geralmente um lavabo ou um banheiro social, eles são banheiros para as visitas usarem. Se for um banheiro social e você tiver filhos, por exemplo, provavelmente seus filhos que vão usar. Mas de forma geral, esses banheiros não precisam ter tantos armários assim. Por quê? Porque é só a visita que vai usar, ela não precisa ficar com a escova de dente ali em cima, ela não tem 70 perfumes para ficarem guardados, você no máximo precisa deixar ali um espaço para ter toalhas disponíveis para eles enxugarem as mãos e papéis higiênicos de reposição para quando que estiver ali na papeleira acabar. Não tem mais que deixar mais nada ali, sabe? Não precisa. Então essa é até uma dica muito boa se você for fazer a marcenaria do seu banheiro social, do seu lavabo. Perceba se de fato você precisa guardar muita coisa ali. Se não, pode fazer uma marcenaria bem simples e você ainda vai economizar. E foi isso que a gente fez aqui. O espelho ele tem só uma bordinha aqui de madeira para fazer um acabamento mais bonito, tem as nossas ripas e tem esse gaveteirozinho aqui embaixo super simples e nada mais. E se vocês perceberem, o gaveteiro ele tá afastado pelo menos 15 a 20 centímetros da própria bancada. Isso cria um nicho aberto aqui que a gente também pode usar. Aqui a gente colocou as bandejinhas de papel e toalha. E aqui desse lado a gente botou um cheirinho, né, um difusor ali para dar um charme no ambiente e também melhorar o cheiro dele de fato. É um banheiro afinal, né? Outra coisa muito interessante desse banheiro social, se vocês perceberem, eu vou dar um zoom aqui, ó. Se vocês perceberem, aqui na lateral da nossa bancada, nós temos um ferro vindo aqui e penduramos a toalha de rosto aqui nessa lateral. Isso é muito interessante porque a gente se coloca esse toalheiro no local mais tradicional, que é aqui do lado, né? Essa toalha podia atrapalhar um pouquinho a nossa torneira que ficou na lateral, podia atrapalhar até a visão do espelho em si, sabe? Da pessoa que está ali em pé olhando no espelho. Então, como a gente tinha justamente esse espaço aqui disponível, a gente deixou um ferrinho muito simples na bancada com a toalha pendurada na lateral dessa bancada, economizando espaço nas paredes, não precisa ficar furando parede nem nada. Então isso foi um detalhe muito interessante. Aqui no vaso a gente não tem grandes novidades, temos aqui a nossa papeleira, o vaso em si de caixa acoplada e a lixeirinha aqui do lado. Uma coisa muito importante que vocês precisam notar, o revestimento do piso e da parede é exatamente o mesmo. Eu vou deixar a especificação deles aqui embaixo para vocês, para quem quiser saber, tá? Mas eu usei o mesmo revestimento no piso e nas paredes. E isso me traz várias vantagens. A primeira delas é uma unidade visual muito bonita na decoração. A segunda vantagem é que a gente consegue casar os rejuntes exatamente iguais e isso vai dar uma continuidade nas linhas do banheiro. Então, por exemplo, ó, vou dar um zoom aqui mais uma vez. Esse rejunte que tá vindo aqui no piso, ó, ele sobe na parede também. A mesma coisa aqui. Então a gente tem essa unidade e isso fica muito mais bonito, traz uma sensação de paz, sabe? Quem tem toque entende essa sensação de começar a ver as linhas tortas ali, dá um desespero. Então você tem essa sensação de simetria e a simetria ela remete a ambientes bonitos. Sabe quando você olha para um ambiente ou para qualquer coisa na vida e fala, nossa, essa mesa tá tão bonita? De forma geral, a mesa deve estar bem simétrica, porque a simetria traz essa sensação de bonito, sabe? Então esses rejuntes casando um com o outro em todas as paredes, trazem também essa sensação de um ambiente bonito, clean, bem acabado, sabe? Elegante. Mas nós temos um problema em banheiros. O que acontece? Essa área seca, que é essa área onde fica a pia e o vaso, geralmente ela é mais alta 2 centímetros do que a área molhada, a área do chuveiro. E para a gente conseguir seguir o revestimento casadinho, com todos os rejuntes iguais, ia acontecer aqui na área do nosso chuveiro que a gente ia ter um filete de 2 centímetros no revestimento. Esse filete
não é bonito, não é fácil de fazer e ia ficar aparecendo logo no pé da parede, que é onde a gente mais vê praticamente esse tipo de recorte. Então, o que eu fiz para evitar esse filete de 2 centímetros no pezinho ali da área molhada? A mesma soleira que nós usamos aqui, que nós usamos embaixo do box, uma soleira de 5 centímetros do mesmo granito da pia, granito branco Itaúnas, a gente fez também um filete que sobe na parede até o teto. Olha só, é justamente essa parte aqui, ó. Então, esse filete aqui do granito branco Itaúnas de 5 centímetros, ele sobe na parede até o teto. E ele cria essa divisão entre a área molhada e a área seca. E vocês já devem estar percebendo que justamente o rejunte da área seca vem nessa altura e o rejunte da área molhada vem 2 centímetros a menos, ó. É justamente o tamanho do filete que ia criar ali no pé. Porém, como essa área aqui sem o box é muito alta, você olhando de baixo para cima vai ser muito difícil você perceber essa diferença da altura do rejunte. E quando você tiver ou aqui dentro da área do box, você vai ter justamente o box impedindo você ver essa visão para comparar esses rejuntes. Então acaba que na visão geral do banheiro, essa diferença de 2 centímetros lá em cima, você não vai conseguir perceber. Só agora, porque vocês estão vendo esse vídeo. Mas se vocês fossem nesse banheiro já prontinho, provavelmente vocês não iam se dar conta que os rejuntes estariam desencontrados nessas duas áreas. E dessa forma a gente evita aquele filete lá no pé da parede, que é uma coisa que não fica legal realmente. Outra coisa que nós colocamos em banheiro, e que na verdade a gente sempre coloca em todos os nossos banheiros, foi o nicho. Nesse design específico, nós escolhemos o nicho feito do próprio granito, mesmo granito da bancada, mesmo granito do filete, que é o branco Itaúnas. Então, nós escolhemos fazer o nicho com esse granito e, por isso, ele tem esse acabamento aqui na borda, ó. Tem essa bordinha de 5 centímetros para todos os lados, mas ele pega praticamente a extensão da parede inteira e ele consegue dar o acabamento certinho com o revestimento que vai por trás dele. Mudei agora a visão do banheiro para vocês verem esse ângulo mais aberto, né? Como se fosse uma foto tirada de uma GoPro, por exemplo. Aqui a gente consegue ver bem a nossa cuba esculpida. O modelo que nós escolhemos foi essa rampinha que começa desse lado e vai descendo até chegar aqui embaixo, onde fica a torneira, né? Onde cai a água de fato. E aqui a gente tem um ralo oculto, um ralo escondido com a própria pedra. Tem vídeo aqui no canal de detalhamento de cuba esculpida, tem post lá no Instagram, então eu não vou explicar agora como que ela funciona para vocês. Mas o sistema é bem simples, é simplesmente uma pecinha de granito solta que você tira ela e vê ali o ralo e tampa novamente e a água consegue escoar bem tranquilamente, tá? Depois vocês procuram o vídeo e o post lá no Instagram que tem essa explicação bem mais certinha. Mas nós escolhemos então esse modelo, deixando a torneira nessa lateral. Aqui a gente consegue ver bem as nossas ripas, o armário passando. E o que eu quero chamar a atenção para vocês nessa foto é justamente o box, o vidro do box. Se vocês perceberem, ele está bem turvo, porque para o banheiro social nós escolhemos um vidro jateado. Por quê? Porque não deixa de ser o lavabo da casa, né? Então muitas vezes uma visita vai tomar banho ali, deixa os shampoos, deixa até as roupas íntimas secando, isso é comum. Então, para evitar que uma visita que vá usar o banheiro como lavabo veja o que está dentro do box, a gente usa esse vidro jateado que ele dá essa visão turva do que tem lá dentro. Então não é que é para duas pessoas usarem o banheiro ao mesmo tempo, não precisa, mas é justamente para esconder talvez alguma baguncinha que o lado da área do chuveiro tenha. Então a gente gosta de usar justamente esse tipo de vidro em banheiro social que serve como lavabo também. E aqui nós temos a outra parede do banheiro, né? Aquela parede que não é a hidráulica, que não tem nenhum equipamento, ela fica mais lisa. Aqui a gente consegue ver que temos somente o toalheiro, que é justamente onde fica a porta do box é desse lado de cá, o restante do nicho desse lado, e aqui a gente consegue ver bem essa questão de casar
os rejuntes, né? Olha só, vem aqui no piso e sobe na parede, ó. E aqui a gente vê novamente o nosso filete de 5 centímetros de granito subindo até o teto para disfarçar essa diferença aqui dos rejuntes. E como iluminação nesse banheiro, nós colocamos 2 plafons, um de 20 por 20 na área seca, um de 10 por 10 só ali na área do chuveiro e usamos 3 spots de LED em cima da bancada para iluminar tanto o ripado quanto o espelho em si. Não é a iluminação ideal para se maquiar, mas afinal esse banheiro ele não serve para isso especificamente. Ele é mais para as visitas se olharem, ver se está tudo bem e ir embora. Não é para elas ficarem se arrumando ali na frente. Bom, vocês conheceram o banheiro social dessa casa e agora vamos conhecer o banheiro da suíte, que tem algumas coisinhas diferentes que a gente precisa se atentar para que ele seja bem mais funcional que o outro, inclusive. Vamos conhecer então. Essa daqui é a planta do banheiro da suíte. Então a gente tem aqui, eu já vou passar as medidas para vocês. A gente tem um banheiro de 3,3, que é essa medida maior, por 1,9. Então ele ainda é mais estreito do que o banheiro social de fato. E acontece a mesma coisa do caso do banheiro social. A gente tem a porta, que é a porta até existente, ela abre assim. E a gente tem super pouco espaço de profundidade para uma bancada. Mas já nesse banheiro, ele era bem comprido. Então a gente tinha espaço para alongar um pouco mais essa bancada. E aqui a gente usou uma solução diferente do banheiro social. Escolhemos colocar uma bancada bem fininha mesmo, deve ter uns 35 centímetros, e usar uma cuba de semi-encaixe, que é uma cuba que vai por cima da bancada e pega só uma parte dela, e a cuba em si sai para fora dessa bancada, tá? Então ela acaba tendo uma profundidade maior do que a bancada em si. Então nós usamos justamente essa solução. Aqui vocês podem perceber que esse pedacinho aqui de parede, ele tem esse armário aqui em cima, ó, tá vendo? E esse armário foi feito dentro de um nicho gigante que a gente criou na parede do banheiro da suíte. Por quê? Porque o banheiro da suíte ele já precisa ser mais funcional e guardar mais coisas. É um banheiro mais íntimo do casal. Então ali vão estar os perfumes, os cremes, creme de barbear, enfim, sabão de rosto, sabão de corpo, sabão de tudo quanto é coisa, os 20 perfumes que as pessoas sempre têm. Então, um banheiro da suíte que é mais íntimo, ele precisa abrigar mais coisas relacionadas à higiene pessoal do casal, tá? Então, a gente precisa ter mais espaço de armazenamento nesse caso. Justamente por isso, nós criamos esse armário aqui em cima e embutimos ele num nicho na parede para não ocupar espaço demais em cima da bancada. Para quem não sabe, esse armário que fica em cima ali da bancada, ele tem que ter uma profundidade de pelo menos uns 15 centímetros para ele ser funcional e conseguir guardar várias coisas. Se ele for muito menor do que isso, provavelmente não vai caber muita coisa dentro dele. Então, o que nós fizemos? Se tivéssemos esses 15 centímetros da parede para cima da bancada, a gente ia perder um espaço enorme da própria bancada, que já é muito pequenininha. Então, nós usamos esse recurso de criar um nicho na parede e embutir esse armário ali para que ele ficasse pouca coisa para fora, tá? Vocês vão entender isso melhor na hora que vocês virem as imagens, fiquem tranquilos, tá? Mas então é importante entender que esse armário de cima da bancada, ele é um nicho e ele passa inclusive em cima aqui do vaso sanitário, ó. Ele usa toda a parede que a gente tem da área seca desse banheiro. Então, continuando na nossa planta, aqui é a área da bancada com a cuba de semi-encaixe, o nosso vaso sanitário, o box e a área do chuveiro. Aqui temos o nosso chuveiro no meiozinho dele. E vamos conhecer então as vistas desse banheiro, que ficou também muito bonito. Nesse banheiro nós usamos como design as mesmas características do banheiro social. Então, o mesmo revestimento para o piso e para a parede, porém é um revestimento diferente do banheiro social. Esse daqui já é um mais marmorizado, mas o do piso e o da parede são exatamente os mesmos revestimentos, para termos justamente aquela questão dos rejuntes casando direitinho e um design mais homogêneo. Outra coisa que nós também temos aqui no banheiro,
A nossa pia, nossa bancada, ó, tá aqui, são esses 2 pedacinhos, e a nossa cuba de semi-encaixe tá aqui com a torneira por cima dela. Como a bancada é muito pequenininha e no dia a dia é muito mais fácil ter algumas coisas em cima dela, o que nós fizemos? Criamos um nicho aberto, esse daqui é aberto, atrás da bancada. Ele tem 10 centímetros de profundidade e é para abrigar justamente aquelas coisas que se usam todo santo dia. Então pode ter ali a escova de dente com a pasta, pode ter ali o perfume da vez, por exemplo, e algumas outras coisinhas. Aqui a gente deixou uns cremes, umas plantinhas para enfeitar, mas a gente então criou esse nicho justamente para guardar essas coisas do dia a dia e isso não precisar ficar em cima da bancada, que é muito estreitinha. E por cima desse nicho, nós temos o armário do espelho, que esse é embutido naquele nicho grandão que eu falei para vocês. É um armário bem grande, vai quase até o teto, tem 3 portas, ó. Uma porta, 2 portas, 3 portas, passa inclusive em cima do vaso sanitário e dentro dele são cheios de prateleiras para você guardar as coisas do seu dia a dia, de higiene pessoal também. Outra coisa que é bem diferente do banheiro social para esse banheiro, o armário que fica embaixo da bancada. Embaixo da bancada lá no banheiro social, a gente fez aquele nicho com 3 gavetinhas bem simples para guardar pouca coisa mesmo. Já aqui, nós optamos por fazer um armário com 3 portas de abrir, que dentro você tanto consegue dar manutenção no sifão da sua pia, quanto guardar coisas. Ele não é um armário muito profundo, porque ele segue a profundidade da bancada, mas você vai conseguir guardar ali papel higiênico, toalhas, enfim, algumas coisas que você consegue também usar no seu banheiro no dia a dia. Também diferente do outro banheiro, aqui como a gente já tem um espelho bem maior do que o outro, não vi problema em deixar a toalha de rosto penduradinha aqui na lateral, deu tudo certo com ela aí, a gente não precisou mudar de lugar. E no banheiro da suíte, assim como em todos os banheiros, a gente também colocou o nicho, esse também fizemos do granito branco Itaúnas, com a bordinha que é muito importante para fazer o acabamento com o revestimento. Então o nicho, ele também ocupa toda a extensão da largura desse banheiro também, tá? E também temos o problema do filete de 2 centímetros, da diferença de nível do piso seco para o piso molhado. Então nós usamos a mesma solução de criar um filete de granito na parede, que vira soleira e vem na outra parede. E ele justamente esconde a diferença de rejunte de um lado para o outro. Assim a gente evita o filete de 2 centímetros aqui na beiradinha da parede. Olha só, aqui dá para vocês entenderem bem nessa visão mais perspectiva como funciona esse banheiro. Essa bancada é bem pequenininha, deve ter uns 35 centímetros. A cuba de semi-encaixe, ela passa para fora da bancada, então ela acaba sendo maior, tendo uns 40 centímetros. Aqui a gente tem a área do nicho, que vai justamente te dar mais profundidade para guardar as suas coisas. Esse nicho, inclusive, recebeu uma iluminação de fita LED aqui em cima. E aqui a gente tem o grande armário com espelhos na frente. Ele ainda passa 5 centímetros na frente desse nicho, tá? Porque ele precisou ser um pouco mais profundo. Mas não teve problema, porque ele não tampou demais a nossa bancada, justamente por ter sido embutido na parede. Uma outra diferença que a gente tem desse banheiro da suíte para o banheiro social é o vidro do box. Aqui a gente já usou um vidro totalmente transparente, não tem problema nenhum ele ser transparente, afinal é um banheiro para o casal, não é para as visitas ficarem usando, e tá tudo bem usar esse vidro transparente, que ele deixa o banheiro mais livre mesmo, com essa cara de que não tem nenhum elemento ali dividindo ele, sabe? Então por isso que a gente usou o vidro transparente aqui. E a outra visão da outra parede, que é bem mais livre do banheiro, a gente tem então 2 toalheiros, afinal é um banheiro para casal. Se eles quiserem trocar os 2 toalheiros por um só que tenha 2 ferrinhos, né, para pendurar as 2 toalhas, tudo bem também. Pode dificultar um pouco elas a secarem, porque as 2 toalhas em contato vão secar mais devagar. Eu prefiro essa solução de ter 2 toalheiros de fato, mas olha só, aqui também dá para ver o nosso filete de granito na parede,
bastante e até aquela diferença no nosso rejunte, tá vendo, ó? Vai ser quase imperceptível para quem estiver aí olhando para cima, enxergando o banheiro de um modo geral, mas a gente que sabe desses acabamentos evitou justamente aquele recorte de 2 centímetros aqui no pé da parede que ia ficar bem feio e super visível. Os dois banheiros possuem ralo sifonado tradicional, aquele quadradinho de 15 por 15 geralmente, na área seca do banheiro, ali perto do box, embaixo das bancadas, e ralo linear na área do chuveiro. Então a gente colocou um ralo super linear seco, encostadinho na parede, que faz com que a queda do banheiro seja muito melhor e caia direitinho no ralo sem empoçar nada. É um dos nossos ralos preferidos. E como iluminação desse último banheiro da suíte, a gente usou também um plafond 20 por 20 na área seca, um de 10 por 10 na área molhada, e essa não tem spots no teto, esse banheiro. Ele tem a iluminação lá no nosso nicho, então a única iluminação diferente é a do nicho que fica ali no nicho de madeira que eu mostrei para vocês. Perceberam a diferença de funcionalidade de um banheiro para o outro? Espero que tenha ficado bem claro. Um banheiro a gente precisa pensar que é para as visitas usarem, então deixar o mais confortável possível e muitas vezes até mais simples para elas conseguirem sozinhas encontrarem as coisas. Porque imagina, a visita vai usar o banheiro, acaba o papel higiênico bem na vez dela e ela tem que te chamar para trocar? É bem desagradável, né? Então, se você já tiver o seu papel higiênico ali numa marcenaria simples, que ela mesma consiga enxergar o refil e trocar, fica muito mais fácil. Ao contrário do banheiro do casal, que é um banheiro íntimo, não é para ninguém de fora ficar usando. Então, vocês podem ter ali mais coisas guardadas, o vidro transparente, que é uma coisa só de vocês. E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses projetos. Vou trazer mais projetos para vocês, que eu acho que é muito interessante vocês verem esses casos reais, né, de coisas que acontecem aqui no escritório, que a gente projeta e eu trazer essas soluções aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!